Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, então com o surgimento do renascimento cultural, né, que é fruto e resultado do renascimento comercial, do renascimento urbano e do renascimento comercial, né, juntamente com a formação das monarquias nacionais, que são o surgimento dos países europeus, de Portugal, de Espanha, da Inglaterra, assim por diante, o que vai acontecer, pessoal? Essa classe burguesa preocupada em necessariamente usar o dinheiro para alguma utilidade humana voltada para os seus próprios interesses, o que vai acontecer? Até mesmo aproveitando do contexto em que eles tiveram também ficar igual a gente hoje, certo? Isolados dentro de uma cidade ou dentro de uma casa, certo? Sofrendo com a perda de vários familiares, uma série de situações complicadas que impedia até das pessoas saírem de casa para poder trabalhar, para poder lucrar com seus produtos. O que vai acontecer? Essa burguesia vai ver uma grande ameaça por parte dessa peste bubônica, tudo bem? E muitos naquela época, naquela oportunidade, vão, claro, evidentemente, 100% da população era católica, né? Vão se apoiar na fé em Deus, nas posturas do próprio Papa da época. Não sei se vocês estão lembrados, no início da pandemia, né? O Papa Francisco, ele se utilizou de uma cruz que foi utilizada naquela oportunidade, né, como procissão para poder combater a epidemia ou pandemia, né, de peste negra ou de peste bubônica, tudo bem? E o que vai acontecer? Como aquela sociedade era uma sociedade que precisava muito de olhar para o céu, né, para que pudesse encontrar uma solução para os seus problemas, né, que estava acima do seu próprio conhecimento, do seu próprio entendimento de vida, né? Essa sociedade representada pela burguesia mais rica, mais poderosa, que tinha colocado um rei para fazer frente ao senhor dos feudais, essa sociedade vai começar a investir em conhecimento sobre o ser humano, certo? Veja só aí, ele vai mudar o seu olhar do céu, né, de Deus, para entender melhor o ser humano. Por isso que vai ter essa ideia que está bem clara aí na página 68 de vocês, né, do antropocentrismo, ou seja, o homem vai se tornar o centro das atenções. Se antes tinha o teocentrismo, centro, né? Deus era o centro das atenções, era a solução, né? Para menos que o Papa, por exemplo, naquela oportunidade usou aquela cruz, né, de Cristo para fazer uma procissão em Roma, né, em busca da cura. Diz os católicos que essa cura aconteceu, aí depende da fé de cada um, né? No caso, a burguesia que viu o tamanho perigo que foi, né, a pandemia de peste bubônica, essa burguesia vai começar a patrocinar, ou seja, a pagar um determinado dinheiro a um determinado grupo de pessoas brilhantes, de pessoas que tinham uma inteligência fora do comum, gênios, vamos dizer assim, e essas pessoas vão começar a promover uma série de conhecimento, de atividades que nós chamamos de cultura ou de cultural. Tudo bem? E essas atividades vão estar associadas ao conhecimento do corpo humano, vão estar associadas à música, vão estar associadas ao teatro, vão estar associadas à literatura, certo? Vão estar associadas a uma série de invenções humanas visando entender melhor a realidade que eles tinham naquele contexto. Tá bom? Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é isso, que o renascimento cultural vai ser um momento em que o ser humano vai tentar buscar um conhecimento lá da época da sociedade da Grécia Antiga, da sociedade da Roma Antiga, visando resolver certos desafios humanos, como eles passaram naquele contexto da peste bubônica, entre outros que eles poderiam ter no futuro. Tá certo? Então, isso que vai acontecer com relação ao renascimento cultural. E aí vai surgir, por exemplo, uma série de situações em que um grupo, por exemplo, desses renascentistas culturais vão começar, por exemplo, a valorizar o passado da Grécia Antiga, da Roma Antiga, vai começar a falar que o homem é mais importante de ser estudado do que estudar o próprio Deus, vai começar a falar que o indivíduo ele pode pensar por si próprio, entendeu? E ao mesmo tempo
observar que o ser humano tem uma série de potencialidades que nossa maneira de ver o mundo, entendeu? É capaz de medir, né, o que o ser humano é capaz de fazer. Tá certo? Então, isso que vai acontecer. Então, ó, voltando agora para a página 67, né, da nossa matéria, dentro desse contexto que eu passei aqui por cima para vocês, do que foi o Renascimento Cultural, fruto e resultado das monarquias nacionais, do renascimento urbano ou comercial, o renascimento urbano das cidades e do renascimento comercial, é que nós vamos começar agora a entender esse texto aqui, ó, conceito e preconceito. Tá bom? O texto, pessoal, eu pedi para que vocês lessem ele justamente porque nele mostra um pouquinho sobre o que seria o Renascimento, tá certo? E aí no texto fala assim, ó, o Renascimento foi um nome que os renascentistas deram à época vivida por eles e considerado como uma ruptura com a época anterior, a Idade Média. Essa Idade Média é o período dos feudos, é o período em que a população ela se voltava necessariamente a uma sociedade onde cada um correspondia a uma determinada função segundo a vontade de Deus, uns na função de trabalhar na terra, outro na função de proteger, outro na função de cuidar da vida religiosa do povo, né? Ó, clero, nobres e servos, né? Praticamente a trindade cristã, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tudo bem? E aí o que acontece? Como esse período ele vai começar lá da invasão dos bárbaros e vai até o momento em que eles vão passar pela peste bubônica, pela epidemia que vai deixar cidades isoladas, pessoas dentro de casa, uma série de mortes, de tudo que você possa imaginar, entendeu? Até descobrir que esse vírus era vindo de um rato e que tinha que combater os piolhos dos ratos, os ratos existentes na cidade, lá cuidar da higiene do corpo, da higiene das mãos, entendeu? Para poder combater esse vírus, é aí que essa burguesia vai dar um tino e vai começar a perceber que era necessário valorizar o conhecimento, entendeu? Então, para aí que vai acontecer o quê? O que eles vão fazer? Eles vão chamar esse período anterior, o período que eles moravam nos feudos, de idade medíocre, que recebeu um nome mais reduzido de média, por isso idade média, ou seja, idade de pessoas medíocres, ignorantes, que não tinha conhecimento sobre a vida dele ao redor e precisava mais de Deus do que desse conhecimento para chegar em algum tipo de significado de interpretação. Tá bom? E aí no texto, se vocês acompanharem, fala que os renascentistas acreditavam que ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzido na Idade Média e revalorizar as obras da Grécia, romanas, da Antiguidade, estavam fazendo renascer a cultura, ou seja, fazer novamente o conhecimento ganhar força na vida da sociedade, como era feita mais ou menos na sociedade romana e na sociedade da Grécia Antiga. Tá bom? E aí fala no texto aqui, ó, que hoje a maioria dos historiadores já não aceita essa visão preconceituosa, que realmente é uma visão preconceituosa da Idade Média. Na Idade Média nós tivemos vários conhecimentos, tivemos vários tipos de conhecimentos, né? A charrua, a técnica das três culturas nas terras e de uma série de outras invenções, inclusive nas crenças cristãs, foram feitas durante o período da Idade Média. Então não pode ser considerado uma idade medíocre, era um preconceito por parte dos renascentistas culturais. Tudo bem? Agora, no próximo vídeo, para fechar essa aula por hoje, vou explicar cada uma dessas questões, ok?